Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez para a gente matar a saudade e tirar mais algumas dúvidas. Tudo bem? Então veja, aqui foi onde eu parei no nosso conteúdo de língua portuguesa, na página 37. Foi um tipo de texto que eu não cheguei a explicar para vocês. Vocês até leram, fizeram atividade, mas eu acho importante a gente compreender. Tudo bem? Esse tipo de texto aqui nós chamamos de diagrama. Antes disso, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui sobre os tipos de textos que nós já trabalhamos. Então, a gente chama de gênero textual. O que é o gênero textual? Gênero quer dizer que existe várias formas de texto, tá bom? Então, até agora, nós estudamos um tipo de texto chamado conto. Depois, nós estudamos um tipo de texto chamado notícias. Vocês estão lembrados disso aqui? O conto da galinha que colocava o ovo de ouro, o conto. Depois as notícias, quando alguém denunciou ao Ministério Público, né, que sobre a propaganda que estava incentivando, né, através de merchandising, para poder convencer o público infantil a consumir. Até aí vocês se recordam? Muito bem. Hoje, um outro tipo de texto, olha, gênero, quantos gêneros eu estou mostrando para vocês aqui? O terceiro, que é o nosso diagrama, que eu mostrei para vocês agora na apostila de vocês, na página 37. Então, assim, o conto, ele tem as suas características, vocês pesquisarem em casa, a gente viu no livro, nas atividades, ele precisa ter o tempo para ser apresentado, o espaço, estou só recordando com vocês. Tem que ter personagens, poucos personagens. Uma outra característica legal do conto é que é um texto curto, para que você seja capaz de contá-lo, mesmo sem precisar fazer a leitura, né? Então, o conto, ele transmite ideias, transmite mensagens de uma forma diferente da notícia. A notícia, também um tipo de texto, ela é baseado em fatos reais. Para isso, é necessário ter as fontes seguras, para que alguém vá lá checar essa informação. E a gente vê as notícias, por exemplo, na hora que o papai e a mamãe estão assistindo o jornal. A notícia lá que está acontecendo, alguém pede para que o jornalista fale mais sobre aquela notícia, porque foi ele que foi checar a informação, ele entrevistou, ele perguntou. Quando se fala de notícia, a gente tem que saber para quem é aquela notícia, como foi trabalhada aquela notícia, onde foi. Estão lembrados dessas perguntinhas? Quando, onde, por quê, para quem? Tudo isso é importante quando a gente está construindo uma notícia. E o diagrama? Que tipo de texto é esse? O diagrama também tem as suas características. Como, por exemplo, o diagrama, ele é uma forma de texto diferente, mas bem diferente do conto, da notícia, diferente de poemas, diferente de uma receita, que também são outros tipos de textos. É diferente de uma crônica, que a gente vai ver daqui a pouco. Também ele é bem diferente. O diagrama, ele é usado principalmente quando a gente está estudando algum assunto e a gente quer resumir aquele conteúdo. Eu mesma uso bastante essa forma aqui do diagrama de escrita, porque me ajuda a sintetizar, resumir só os pontos importantes de um assunto. Por exemplo, o diagrama a gente usa bastante setas, a gente usa, se quiser, balões, a gente destaca palavras. Então, veja aqui como eu fiz essa explicação e esse resumo sobre textos. Ó, eu usei uma palavra-chave, outra palavra-chave, outra palavra-chave,
Fiz aqui, abri essa chave aqui também. E mostrei para vocês palavras, informações. Agora eu vou dar outro exemplo de como a gente trabalha o gênero textual, diagrama. Vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos imaginar que eu queira resumir ou contar o que nós fizemos na semana do carnaval, por exemplo, em nossa sala do quarto ano. Então eu vou usar o tipo de texto, que é o diagrama, para poder apresentar tudo que nós fizemos de forma nesse gênero aqui, com as características desse tipo de texto, diagrama. Então, primeira coisa foi, qual foi o tema? Carnaval. Eu esqueci de falar para vocês que aqui, nessa hora que eu estou gravando, tem uma garotinha chamada Laurinha, ela é minha sobrinha, que também está no quarto ano. Então, ela está sentadinha ali porque ela também quer aprender com a minha aula. E aí, vou imaginar que todos vocês estão aqui. Então, pessoal, vamos lá. Na semana do carnaval, eu quero registrar esse texto. Eu poderia fazer em forma de relatório, né? Eu poderia fazer um passo a passo, mas eu vou fazer um texto sobre a nossa semana do carnaval usando o gênero diagrama. Então, a primeira coisa foi o quê? O título. Então, vamos imaginar, nós trabalhamos na segunda-feira, nós trabalhamos na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, tô dando um exemplo agora, e na sexta-feira. Então, vamos lá. Vamos imaginar que na segunda-feira nós fizemos uma coisa. O que nós fizemos na segunda-feira? Nós vimos um vídeo sobre o carnaval. Não foi isso? Na terça-feira, nós fizemos uma outra pesquisa, escrevemos no papelzinho as curiosidades sobre o carnaval. Estão lembrados disso? Na quarta-feira, nós fizemos outra coisa. O que nós fizemos? Nós fomos conhecer as marchinhas do carnaval. Então, nós cantamos, nós escrevemos no caderno, nós dançamos na sala. Estão lembrados disso? Muito bem. Na quinta-feira, o que nós fizemos na sala de aula na quinta-feira? Você se lembra? Eu não estou lembrando agora na ordem, mas para mostrar só esse exemplo de um diagrama, nós fizemos a nossa decoração da sala, da nossa porta. Nós fizemos máscaras, não foi? E na sexta-feira, o que nós fizemos na sexta-feira? Nós concluímos na sexta-feira com o nosso baile de carnaval. Não foi isso que aconteceu? Então veja, olha só. Eu só peguei palavras-chave da nossa ideia principal, certo? Ó, então nós destacamos aqui o título, nós usamos setinhas, nós fizemos, poderia ser círculos aqui, né? Nós fizemos outras coisas aqui. Então, assim, em um diagrama, as palavras mais importantes precisam estar aqui, só que organizados em forma de esquema. Quando eu estudo para fazer uma prova, até hoje, quando eu vou fazer concurso público ou qualquer outra coisa, a professora ainda estuda. Ainda pega livros, né? E tem que estudar sempre. Então, eu vou montando o meu diagrama. Eu vou montando esse esquema de informações que facilita para eu guardar na minha memória. Então, fica uma dica para você quando for estudar para sua prova também. Usa também o tipo de texto diagrama. Esse é um gênero textual também. Tudo bem? Esse aqui, gente, é uma forma de organizar esse esquema aqui do diagrama. Agora eu quero que você pegue seu livro e leia comigo na página 38. Você tá vendo isso aqui? Amarelinho? Aqui tem uma informação muito importante. Então o que é que você tem que fazer? Pega seu marca-texto e faz um clique aqui, porque tem uma informação importante. Não é isso, Laurinha? A nossa convidada que me ensinou isso.
Eu vou ler para você bem rapidinho. Aqui tá dizendo assim, ó, que diagrama é uma representação gráfica usada para demonstrar um esquema ou um resumo sobre um determinado assunto. Foi o que a gente fez aqui, certo? Agora, para encerrar, eu quero mostrar para vocês, ó, que a gente pode fazer assim também, com o mesmo tema. Posso escrever aqui, ó, carnaval. No carnaval, na segunda-feira, eu fiz isso. Na terça-feira, isso. Na quarta, também. Na quinta e na sexta, também. Outra forma de esquematizar um assunto. Combinado? Voltando para a página 38 do seu livro, nós temos aqui 5 exercícios. Todos eles é fazer você voltar para esse esquema aqui, que é o diagrama. Aqui ele está usando a mesma informação, o mesmo texto sobre a notícia, do gênero notícia, só que ele transformou as informações daquele texto aqui nesse diagrama, que também é conhecido como esquema. Olha só, ele usou aqui, ó, 2 quadradinhos, usou o dedinho como se fosse uma seta, trouxe outra informação, outro dedinho aqui, dividiu por partes. Então, existem vários modelos, cada um no diagrama. Sabe o que eu mais gosto no diagrama? É que cada um pode usar a sua criatividade, o seu jeito. Então, capricha quando você tiver que fazer o seu texto. Tudo bem? Nessa unidade que a gente trabalha com o texto diagrama, nós também aprendemos uma outra coisa importante que é muito usado na escrita e também em nossa fala da língua portuguesa. Eu até mandei um videozinho para você assistir em casa com seu papai e sua mamãe como lição de casa. Acho que foi no dia 17, você pode conferir. Qual é? É o artigo. Eu dei um exemplo para vocês de umas gavetinhas que a gente usa para organizar as palavras da língua portuguesa. A mamãe, quando vai guardar as roupas, o que ela faz? Ou alguém que te ajuda, ou ajuda a sua mamãe em casa. Ela vai, dobra as roupas e separa lá. As roupas de usar em casa, as camisetas, as roupas, as camisas de sair, os vestidos, as roupas íntimas. Aqui eu guardo a meia. Então, em cada gavetinha, a mãe de vocês, ela organiza onde guardar os lençóis, as toalhas. Não é assim que se organiza? Na nossa língua portuguesa, vamos imaginar que nós também temos uma gaveta. Várias gavetinhas, onde nós guardamos as palavras. Vamos imaginar que nessa gavetinha aqui, nós guardamos, nós organizamos e classificamos as palavras que são substantivo. Aqui não deu aqui? Na segunda, nós vimos já os adjetivos. Outra classe são os adjetivos. Para que servem os adjetivos? Para trazer característica ao substantivo. Pode ser característica positiva ou negativa. Por exemplo, eu pego a palavra bondade, que é um substantivo, e posso transformá-la num adjetivo. O bondade pode ficar bondoso ou bondosa, uma característica positiva. Eu posso pegar uma característica negativa, por exemplo, maldade. Então pode ser maldoso ou maldosa, ok? Então assim, todas as palavras da língua portuguesa que falamos, desde quando acordamos até dormimos ou escrevemos, todas elas fazem parte de uma classe especial, que nós dizemos que são as classes de palavras. E eu estou imaginando aqui com vocês cada classe como se fosse uma gavetinha. Outra classe de palavras são os artigos, tudo bem? E a gente vai agora entender para que serve o artigo. Então agora se liga aqui nesse meu exemplo. Observa bem aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um porquinho. Porco é o quê? É o substantivo. Ó, porco, certo? É esse aqui. A gente pode dizer o seguinte: a gente pode criar
uma característica para esse porquinho? Sim ou não? Podemos. Por exemplo, porquinho maldoso, porquinho bondoso. O que ele está fazendo aqui? Está trabalhando. Então eu posso dizer que ele é um porquinho trabalhador, ok? Então vamos pegar esse exemplo aqui, que ele é trabalhador, porquinho. Agora, então olha só, porco, eu tenho aqui um substantivo, é a palavra que está dando nome a um ser vivo. Trabalhador é a característica que eu tenho desse substantivo. Então, trabalhador é um adjetivo. A próxima classe de palavra, que é o artigo, são apenas 4 palavrinhas. Facinho, fácil, fácil, fácil. E para que serve o artigo? Simples, é só para acompanhar o substantivo. Então, quando eu digo assim, ó, o porco trabalhador, aqui está o nosso substantivo e aqui está o nosso artigo. Qual é a função do artigo o? Acompanhar o porco, o substantivo, que é o porco. O adjetivo, trazer uma característica para o substantivo. Certo? Agora, presta bem atenção numa outra coisa. Eu disse a vocês que existem apenas 4 tipos de artigos. Certo? É o artigo o ou o artigo a. Se fosse aqui, se aqui eu escrevesse porca, que tipo de artigo eu usaria aqui? Pensou? Mudaria o artigo. Seria a porca e trabalhador deixaria de ser trabalhador e seria trabalhadora. Por quê? Porque todas essas palavras que estão acompanhando ou caracterizando o substantivo têm que combinar com o substantivo. Se for masculino, é o artigo o. Se for feminino, é o artigo a. E aí também pode ser plural, singular e plural. Se fosse aqui, ó, vamos apagar aqui, vamos colocar que tivesse mais de um porco, seria, substantivo seria porcos. E aí seria os porcos. Tudo bem até aí? Mudaria também o adjetivo, que ficaria os porcos trabalhadores. Ok. Eu disse que são 4, ó. 1, 2. Uma. Também masculino e feminino. Ou plural. Uns e umas. Ok? É isso aí, pessoal. A função do artigo é substituir. Eu quero agora chamar você na página 39. Dá uma olhada na página 39. Tem uma tirinha aqui do Snoopy. Muito legal, né? Alguém vai e fala assim, ó, tem um cachorro aqui querendo entrar. Ele diz, cachorro. E aí o Snoopy não gosta. Ele vai e corrige e diz assim, um cachorro não, o cachorro. Você sabe por quê? Pensa. Lembra da Pink? Pensa, Pink. Quando eu tenho um problema e não sei o que fazer, eu penso, até eu resolver. Então vamos lá. Quando nós usamos o artigo o porco, ou quando eu uso um porco, você consegue perceber a diferença? Aqui é um artigo e aqui também é um artigo. Quando eu digo, pessoal, o porco ou a porca, eu estou falando de um porco que eu conheço, um porco específico. Não é qualquer porco, é aquele porco. Ou então aquele cachorro, né? Eu conheço o cachorro.
Por exemplo, quantas professoras você sabe que existem no mundo? Agora, quando fala assim, a professora, aquela ali, é a exclusiva que você conhece, certo? Quando eu digo um porco qualquer, porque existem muitos porcos, eu não sei quem é esse porco. Então, quando aqui, ó, o Snoopy reclama, que ela diz assim, ó, tem um cachorro aqui correndo, querendo entrar, um cachorro aqui. Aí o Snoopy chateado fala assim, um cachorro não, o cachorro, porque ele não quer ser qualquer cachorro, ele é exclusivo. Então agora tem o exercício A e B, onde você vai conversar com a mamãe, com o papai aí, para entender por que que o Snoopy não gostou, corrigiu a Sally, por que que muda aí. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui, para ver o seguinte, tá vendo esse recadinho aqui? Tem uma coisa importante que merece um clique. Vou ler para vocês. Quando dizemos um cachorro, ou um porco, ou um garoto, estamos nos referindo a qualquer um, a qualquer cachorro, a qualquer porco, a qualquer garoto, qualquer professora, uma professora, tudo bem? Quando dizemos o cachorro, ou então a professora, o garoto, nós estamos referindo a um cachorro específico, a um substantivo específico, a uma professora que você conhece, certo? Ou a um porco exclusivo. E aqui embaixo diz assim, algumas palavras que vêm, que antecede o substantivo, podem alterar o sentido dela. O está generalizando, né? Ou, que é o um, quando nós chamamos... E em geral, quando eu uso o, eu estou especificando. Então, aqui eu estou especificando o substantivo quando eu uso o ou a. Um ou uma, eu estou generalizando aquele substantivo. Tudo bem? Por hoje é só e até a próxima aula. Estou com saudade de vocês.